Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante você deixar também o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e que você compartilhe também o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Então eu gostaria que agora você clicasse aí em compartilhar e compartilhasse esse programa aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e para pelo menos uns 5 a 10 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você na palavra de Deus que está em Marcos, capítulo de número 11, versículos de 1 a 11. Marcos, capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão do lado de fora da rua e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus havia mandado, dizendo que logo o traria de volta, e então deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Bom, a partir desse texto que nós acabamos de ler, é um texto conhecido também, o momento que Jesus entra em Jerusalém, a conhecida entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós percebemos que Jesus ele entra e ele é aclamado enquanto ele está entrando em Jerusalém. E eu quero, nessa manhã, trazer para nós 2 lições a partir desse texto que nós acabamos de ler. A primeira dessas lições é que Jesus não deixou que a euforia do povo tirasse o foco do seu ministério. Por que Jesus não deixou que a euforia do povo tirasse o foco do seu ministério? Primeiro, porque Jesus sabia qual era a sua missão. Ele sabia o motivo pelo qual ele havia vindo a esse mundo. Então, ele iria naturalmente cumprir o propósito do Pai. Por isso, ele não se deixou levar por aquela aclamação, por aquela euforia, por aquela empolgação do povo. Ele conhecia a sua missão, sabia qual era o propósito da sua vinda a esse mundo. Segundo, porque Jesus conhecia o coração das pessoas. Jesus sabia exatamente o que se passava no coração delas e sabia até que ponto aquela aclamação, aquela euforia correspondia de fato com a verdade. E sabe, queridos, quantas vezes na nossa caminhada cristã nós nos deixamos levar pela euforia do momento, pela empolgação daquele momento, e muitas vezes nos esquecemos daquela que é realmente a nossa missão, daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes nos deixamos levar pelos elogios ou pelas críticas.
Se pelos elogios nos sentimos empolgados e às vezes até começamos a achar que aquilo ali é fruto unicamente da nossa capacidade, do nosso poder de influência, do nosso poder de persuasão, das nossas habilidades naturais, e a gente começa a se sentir autossuficiente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas euforias, com esses elogios, com aquilo que vem de alguma forma tentar tirar o foco da nossa missão. E a segunda coisa são as críticas. Tem pessoas que se abatem facilmente por causa das críticas. São pessoas que não sabem lidar com aquelas pessoas que o criticam, que o questionam, que o levam muitas vezes a um sentimento de rejeição ou de desaprovação. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós vemos e ouvimos a nosso respeito. Jesus ele tinha ciência do que ele havia vindo fazer. Jesus tinha ciência de qual era o seu papel, de qual era a sua missão. Por isso, ele não se deixou influenciar, ele não se deixou levar pela euforia do povo. Ele não deixou que a euforia do povo tirasse o foco do seu ministério. E a segunda lição é que Jesus ele foi exaltado verdadeiramente por Deus. Jesus foi exaltado verdadeiramente por Deus. E aí eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto nos ensina, o apóstolo Paulo nos mostra que Jesus, ele esvaziou a si mesmo. Quando ele vem a essa terra, quando ele vem ao mundo na forma humana, ele se esvazia da sua glória, se esvazia daquele trono de glória em que ele estava nos céus, e ele vem a essa terra. E vem numa condição humilde, desde o seu nascimento. Jesus nasce num lugar humilde, num lugar improvável. E Jesus vem e, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de viver, ele incomoda inclusive alguns líderes religiosos porque ele se portava de forma diferente. Ele acolhia os rejeitados, ele amava os excluídos, e a forma como Jesus agia, a forma como Jesus se importava, a forma como Jesus se portava, incomodava aqueles líderes religiosos que viviam apenas de aparência, que viviam se achando melhores que os outros, impondo inclusive sobre os outros um peso que eles mesmos não conseguiam carregar. Então, Jesus ele não vem se autoafirmando, Jesus não vem buscando glória para si, mas glória para o Pai. Então ele se esvazia e ele assume a forma de servo, e na forma de servo ele é obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E essa atitude de Jesus nos ensina o quanto nós precisamos também nos esvaziar de nós mesmos para que possamos, na forma de servo, sermos obedientes a Deus. O quanto é importante nós nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos da presença de Deus. Então aqui a gente vê duas coisas importantes. Primeiro, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, assumir a forma de servo e sermos obedientes a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, assim como Jesus. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é a nossa obediência. Deus não está tão interessado em nosso sacrifício, Ele está muito mais interessado em nossa obediência. Há pessoas que se dispõem a fazer grandes sacrifícios em nome de Deus, mas não se dispõem a obedecer à vontade de Deus.
De nada adiantaria, por exemplo, você vender todos os seus bens e dar aos pobres se você não ama e não obedece a Deus. De nada adiantaria entregarmos o nosso corpo para ser crucificado, ou para ser dilacerado, ou para ser destruído, se não amarmos o Senhor, se não servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, assumindo a forma de servo para sermos obedientes a Deus. Interessante é que nós precisamos realmente ser obedientes ao Senhor. Nada melhor do que obedecermos à vontade de Deus e cumprirmos o propósito do Senhor para a nossa vida. E o outro aspecto é justamente a questão de esvaziarmos a nós mesmos para assumirmos uma postura de alguém que vai ser cheio da presença de Deus. Nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos cheios da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, nós não podemos ser cheios da presença de Deus, cheios da plenitude de Deus. Nós precisamos nos esvaziar a nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, precisamos nos esvaziar do pecado, precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que sejamos cheios da presença de Deus. De forma que, ao olhar para nós, as pessoas possam ver e contemplar a presença de Deus, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de ser. Então, nós precisamos nos esvaziar. E é interessante porque o texto diz que Jesus, ele na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Olha que coisa interessante. Jesus foi exaltado pelo Pai. Jesus foi exaltado pelo Pai. E o Pai lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. E aí, querido, isso nos faz lembrar do texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, onde a palavra nos diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por Jesus que nós somos salvos. Ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por meio do seu sacrifício, ele nos possibilitou a reconciliação com Deus. Por meio do seu sacrifício, ele nos possibilitou a libertação do pecado. Por meio do seu sacrifício, ele nos possibilitou a vida eterna. Portanto, queridos, nós precisamos olhar para Jesus não como um coitadinho, não como alguém que estava ali abandonado, esquecido. Não, nós temos que olhar para Jesus como alguém que esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi obediente ao Pai, mas que foi exaltado pelo Pai. Jesus não é nenhum coitadinho. Não olhe para Jesus com um olhar de pena. Olhe para Jesus como alguém que foi exaltado pelo Pai, como alguém que cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito e foi exaltado pelo Pai. E aí, o versículo de número 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. O nome de Jesus é poderoso e diante desse nome, diante desse Jesus, todo joelho haverá de se dobrar. Uma grande pena é que muitos haverão de se dobrar apenas no último momento diante de Jesus, no momento do juízo final. Mas felizes são aqueles que se prostram diante de Jesus e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida o quanto antes. Porque aqueles que se prostram diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esses herdarão também a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos aprender com Jesus a sermos obedientes, a sermos submissos à vontade de Deus,
submissos ao propósito de Deus para a nossa vida, submissos àquilo que Deus espera de nós. A palavra está diante de nós, e a palavra é para ser obedecida, é para ser praticada, não apenas ouvida, não apenas conhecida, mas vivida e praticada. Portanto, eu quero convidar você nessa manhã, para que você não se deixe levar pela euforia, pelos momentos efêmeros da vida, para que você não se deixe levar pelos elogios e se esqueça do compromisso com Deus, para que você também não se deixe abater pelas críticas e se afaste do Senhor. Olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé, prossiga para o alvo que é Jesus. Submeta-se à vontade de Deus. Seja obediente, humilhe-se diante do Senhor, para que você seja também exaltado pelo Senhor. Não no sentido de receber honra dos homens e muito menos honra de Deus, mas para que você desfrute da plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. Não existe nada melhor, como eu disse, do que sermos obedientes ao Senhor. A obediência alegra o coração de Deus. Eu não sei como é que você tem olhado para a sua vida. Talvez você tenha criado a expectativa de ser honrado pelas pessoas, de ser elogiado pelas pessoas, de ser reconhecido pelas pessoas, e talvez você não esteja recebendo esse reconhecimento, essa fama, essa aclamação. Talvez você esteja frustrado, decepcionado com o não reconhecimento das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Toda fama, ela é passageira. Todo aplauso humano, ele é passageiro e muitas vezes não corresponde com a verdade. Às vezes a pessoa está ali aplaudindo, mas não é o que está realmente no coração, a vontade não é de aplaudir. E muitas vezes a pessoa está ali sendo alvo de uma fama, porém, aquilo que ela apresenta não passa de um personagem. Ela atua. Aquela vida que ela supostamente leva não corresponde com a realidade. Tem pessoas que às vezes são aclamadas, são acolhidas, são tratadas de forma especial, porque passam uma imagem de perfeição, porém que não corresponde à realidade. Deus não se deixa levar por aparência. Por isso que Jesus não se deixa levar por aquela aclamação, por aquela euforia, por aquela cantoria. Jesus não se deixa levar por aquilo. Porque Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens. E ele sabia que muitos daqueles que estavam dizendo Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele sabia que muitos daqueles que estavam aclamando, depois estariam também gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não permita que a sua boca seja usada em alguns momentos para exaltar ao Senhor, em outros momentos para entristecer o coração do Senhor. Use a sua boca para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E Deus se alegrará da minha e da sua vida. Deus se alegrará da nossa postura, da nossa maneira de ser, e Deus será exaltado através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda uma ótima quinta-feira, que Ele seja gracioso, bondoso, misericordioso para conosco, e que Ele nos permita durante todo esse dia desfrutar da bondade, da provisão e do cuidado dele sobre as nossas vidas. Deus abençoe, forte abraço para você. Não esquece de compartilhar esse link com outras pessoas para que outras pessoas sejam também alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.